Olá, prestes a comemorar bodas de prata com a esposa Adriana, além dela e das filhas Taiwane e Lohane, Wander Gadita tem outra paixão, o marketing político, não é isso, Wander Gadita, o nosso popular Gadita? Que paixão é essa, Gadita? Marcelo, é uma satisfação, um prazer estar aqui com você no podcast Beabá do Marcelo Rosa. Então, essa paixão começou desde pequeno, viu, Marcelo? Me lembro quando morava em Ecoporanga, com 7, 6, 5 anos de idade. Meu pai fazia campanha naquela época e eu amava andar com meu pai. Ele tinha uma perua azul e a gente saía fazendo campanha em Ecoporanga, justamente naquela perua. E aquilo virou uma paixão, só que eu ainda não sabia disso. E com o tempo eu fui descobrir que a política realmente era uma paixão e comecei a fazer publicidade e logo de cara fui chamado a fazer minha primeira campanha e de lá para cá não parei mais. Já são mais de 20 anos trabalhando com comunicação e marketing político. Uma campanha, você é um menino fazendo campanha numa perua, numa Kombi, é isso? Em Ecoporanga? Como é que é? Rapaz, meu pai trabalhava para um candidato na época a governo, esse foi, para ser exato, tinha a campanha de prefeito, que foi um pouco antes, depois em 1982, para governo do estado do Espírito Santo. E aí o papai trabalhava pro PDS, antigamente. PDS, Partido Democrático Social. Papai trabalhava pro PDS naquela época e eu me lembro que quem ganhou a campanha foi o Camata, que estava no MDB. Marquei, nós tínhamos um saudoso Gerson Camata. Gerson Camata. E meu pai ia sair, eu gostava de sair, ele me colocava na perua, me lembro que puxava o cinto, era uma Kombi azul, e aí a gente saía, começava de manhã, ele ia montar som pro candidato, tocava o jingle, na perua. Enfim, foi um momento importante na minha vida e que ficou marcado. Essa paixão então tá no sangue, né? Tá no sangue. Eu vou te dizer mais, Marcelo. Meu avô, finado avô, ele foi vereador numa cidade de Minas Gerais durante 5 mandatos, na época em que vereador não recebia para ser vereador político. Então, assim, a política de alguma forma está no sangue, eu amo política, eu tenho estudado política há mais de 20 anos, trabalhado com política e isso tem sido muito bom, porque a gente sabe que todo processo, todo progresso acaba passando pela política. A propósito, você comentou em Ecoporanga, mas eu percebo um sotaque em você, não é? Sotaque paulistano que seja. Enfim, na verdade você nasceu em Ecoporanga, foi embora para São Paulo, menino, como é que foi isso? Foi, Marcelo. Eu nasci em Ecoporanga, eu saí de Ecoporanga em 1983, para ser preciso, no dia 5 de agosto de 1983. Fui para São Paulo, meus pais se separaram e a minha mãe tinha parentes lá, os meus avós maternos, e nós fomos para São Paulo. E em 1983 cheguei num bairro chamado Itaquera. Hoje ficou muito famoso por causa do estádio do Corinthians, que fica no bairro de Itaquera. Aliás, eu sou Corinthians. É nóis, mano. E aí, lá em Itaquera, ficamos ali um bom período, morando em Itaquera. Depois nós mudamos para Grande São Paulo, uma cidade do interior. E eu voltei por conta de trabalho. Tinha alguns trabalhos aqui no estado do Espírito Santo e eu ficava na ponte aérea. Saía de São Paulo, ficava no hotel aqui 10, 15, 20 dias e ficava longe da família. Eu sou um cara muito grudado, muito próximo da família. Entendo que família de fato é base. E aí eu falei para minha esposa, amor, recebi uma proposta, vamos mudar? Falou, e as meninas? Falei, que as meninas? Nossas filhas, graças a Deus, já estão praticamente formadas, né, na faculdade, a Lohane e a Taiwane. E a Lohane já estava casada, casou muito cedo, ela quis casar cedo, e a minha filha Taiwane estava noiva para casar, para se formar. Então vamos, aceitamos o desafio e nós viemos no ano de 2022, exatamente agora dia 5 de abril, aqui interessante. Eu saí daqui em 83, 5 de agosto, e voltei em 2022, 5 de abril. Então nós estamos aqui há 2 anos trabalhando com política e é um prazer estar na minha terra, o estado do Espírito Santo, uma terra de fato abençoada por Deus. Eu digo sempre, Marcelo, um estado que tem o nome de Espírito Santo, sua capital Vitória, não pode se contentar com pouco. Exatamente. Os 5 te perseguem. E aliás, você sempre trabalha com marketing político, orienta todo mundo, todos os candidatos. Aliás, você já está aí com a agenda lotada para esse ano, esse período eleitoral, eleições para prefeito e vereador agora em outubro. E você, em 2022, decidiu ir além. Você tentou uma vaga na Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Como é que foi isso? Foi uma coisa importante, interessante. Em conversa com Carlos Manato,
O Manato, eu vim conversar para pegar um serviço, né, para fazer o trabalho de campanha do Manato. Só uma interrupção, o Manato que foi candidato a governador do estado do Sim. Espírito Santo em 22. Aí o Manato falou, Gadita, não, vamos estar conversando. Mas você já pensou, de repente, vir candidato a deputado? E eu achei uma loucura, porque eu estava aqui no estado, nem estava morando ainda no estado, porque eu conversei com ele antes. Eu, em 5 meses de estado, me coloquei pensando em ajudar, mas foi uma experiência ótima, a gente aprende muito do outro lado, mas eu entendi naquele momento, e eu já sabia das dificuldades, 5 meses no estado do Espírito Santo, não conhecia, não tinha uma base política, não tinha uma base eleitoral, eu sabia dos desafios, mas foi mais por uma questão realmente de desafios e de oportunidade de sentir como é que é o outro lado. Se dependesse de convencer o capixaba de que você é capixaba, seria difícil, né, Gadito, com esse sotaque. Mas sabe, Marcelo, é importante, eu tive um sonho, assim, desde pequeno também, por conta da política, de entender o nosso estado, a importância de crescer, de progredir dentro desse estado, um estado que eu amo muito. A nossa bandeira não é à toa, está lá, trabalha e confia. E eu, quando me coloquei, eu me vi como alguém que poderia, como um homem público, ajudar o Espírito Santo a ainda ser maior do que é. Mas eu, graças a Deus, tive uma votação até expressiva, porque eu estava mais sempre ao lado de Manato, a gente andava onde o Manato estava. Algumas pessoas falavam, você está mais fazendo a campanha do Manato, gravando vídeo, do que você mesmo. É verdade, mas era ali justamente para me aproximar de Manato, conhecer um pouco da cultura também política, porque eu trabalhava com marketing político e eu queria também conhecer um pouco dessa cultura capixaba da política, porque uma das coisas que a gente sempre tem que entender quando vai pegar uma campanha é a cultura local, é entender isso, porque aí você consegue desenvolver uma comunicação mais próxima do eleitor. E aí, pronto, Marcelo. Foi importante, foi um momento muito interessante, mas hoje eu entendo que realmente, como profissional de comunicação política, como profissional de marketing político, eu posso contribuir muito mais com os candidatos. Ou seja, então é mais fácil para você contribuir dessa forma, orientando, coordenando, definindo o discurso dos candidatos, do que sendo candidato propriamente dito. Eu diria para você que não é uma questão de esse ou aquele ser mais fácil. Eu diria pelo tempo de trabalho, de estudo, eu me sinto mais à vontade sendo profissional da comunicação. Mas eu não teria nenhum problema se... Eu sempre digo, nunca vou dizer nunca mais. Não é minha intenção a médio, curto prazo, não. Mas se a gente não sabe, vai daqui a uns anos, se isso ocorrer novamente, a gente pode estudar, não vou dizer nunca mais. Mas hoje eu me sinto mais preparado, me sinto mais à vontade fazendo o trabalho como assessor e mesmo profissional da comunicação política. A propósito, você é publicitário, cientista político, essa formação inclui outras... Minha formação inicial, minha graduação é em publicidade. Me formei em publicidade na cidade de Mogi das Cruzes, em São Paulo, na Grande São Paulo, situada ali no que nós chamamos de Cinturão Verde, cidade importante de São Paulo. Depois eu fui fazer pós-graduação em marketing político na USP. Fiz também lá na FESP, em São Paulo, a mesma universidade que Fernando Henrique se formou, eu fiz ciência política, com especialização em pesquisa qualitativa, quantitativa. Depois eu fui fazer na Unip, que eu entendia muito da embalagem, eu queria saber mais do conteúdo, conhecer as pessoas. E aí eu fui fazer um curso chamado Terapia Cognitivo-Comportamental, na área da psicologia. E também fiz gestão pública. No último semestre eu mudei para o Espírito Santo e eu não consegui concluir, porque aí entrou a pandemia, tudo aquilo. Eu falei, eu concluo depois, mas acabou que não foi possível concluir. Parei no último semestre de gestão pública, mas pretendo voltar assim que possível. Pois é, algumas pré-candidaturas né, lançadas Brasil afora, com o Espírito Santo aqui, regionalizando mais a questão. Eu perguntaria a você, o que não pode faltar num pré-candidato, numa pré-candidatura, Gadita? Marcelo, acima de tudo, o que eu vejo que não pode faltar em um candidato, seja ele ao cargo legislativo, ao cargo executivo, ele tem que ter o mínimo de conhecimento daquilo que ele busca, seja no cargo legislativo, seja no cargo executivo. Hoje a gente percebe muito, sobretudo no cargo legislativo, porque os partidos precisam colocar candidatos no partido, a gente percebe muitas pessoas sem a qualificação ideal para aquilo, para exercer uma função pública. E nós vivemos um momento político no Brasil e no mundo muito acirrado, né? Essa dicotomia direita, esquerda. Eu sempre digo o seguinte, Marcelo,
que o que acontece? A gente pode ganhar uma eleição dividido, né? Aquela ideia do dividir para conquistar. É possível? É, claro. Só que para você governar, é difícil você governar dividido, sabe? Nada cresce dividido. Tem até uma passagem na Bíblia que o próprio Senhor Jesus diz que quando há uma divisão, não há um crescimento. Então a gente tem que entender isso. E para um candidato ou uma candidata que seja qual cargo, legislativo ou executivo, eu penso que tem que ter o mínimo de qualificação, Marcelo. Conhecer qual que é o executivo, conhecer o que é um legislativo, para que ele possa sentar junto com o eleitor e, junto com esse eleitor, dizer que ele está de fato preparado para ser um representante do povo lá dentro da Assembleia Legislativa, da Câmara Municipal, da Prefeitura, enfim, onde quer que seja. No Brasil, costuma se realizar a campanha eleitoral em julho, agosto, setembro, não é? Agora, e até lá? O que os pré-candidatos devem fazer, na sua opinião? A pré-candidatura no Brasil, hoje, ela é mais importante que a própria campanha em si. Você pega... Hoje nós temos muito mais tempo de pré-candidatura do que de campanha. Campanha é 45 dias o calendário. Mas nós sabemos, até sair CNPJ, toda essa situação, vai um pouco mais de tempo, né, Marcelo? Exatamente, obrigado pela correção. 45 dias. Então vai um pouco mais de tempo. Então você não vai ter 45, você vai ter 36, 40 dias. É pouco tempo. Então você tem que usar todo o tempo, toda a pré-campanha para que você construa uma narrativa, para que você construa uma imagem daquilo que você busca, seja no legislativo ou no executivo. A grande questão é que a gente ainda pensa, a maioria dos candidatos, que em 45 dias é possível ganhar uma eleição. Acabei de dizer, quando eu vim ser pré-candidato, que é deputado, com 5 meses morando no estado, conhecia pouco do estado, apesar de trabalhar dentro do estado há um bom tempo, fazer algumas campanhas, eu conhecia pouco. Como é que você constrói uma narrativa? Como é que você mostra que você conhece as deficiências do município ou do estado em 5 meses? É muito pouco tempo. Então, o ideal é uma pré-campanha, você começar com 2 anos. Na pior das hipóteses, 1 ano. É onde você vai trabalhar, vai conhecer o público, vai conhecer as necessidades da cidade ou do estado, enfim. A pré-campanha hoje ela é tão ou mais importante que a campanha. Eu até digo que no dia da eleição, agora o dia 6 de outubro de 2024, não é que vai se ganhar uma eleição. Ali vai se constatar o trabalho que foi feito. Se foi feito um bom trabalho, o resultado será positivo. Não sendo feito um bom trabalho, certamente o resultado não será tão positivo assim. Pois é, nós estamos gravando esse podcast agora em abril. Eu gostaria de saber de você, pela sua experiência, Wander Gadita, o que você diria a um pré-candidato, a uma pré-candidata, a vereador, vereadora, ou mesmo a prefeito, prefeita, nesse momento, que decidisse se candidatar nesse momento, agora, em abril? É um tempo hábil? Sempre é. Eu diria, a primeira coisa que eu diria, liga para mim, contrata o Wander Gadita. Mas assim, o que é importante, Marcelo? Não dá para você chegar agora em abril, aí faltando 6 meses, 7 meses para a eleição, e tentar fazer um trabalho de posicionamento. Se você não for minimamente conhecido, se você não tiver um trabalho já sendo realizado com base grupo político, partidário, dificilmente você vai conseguir êxito. Há exceções, claro, mas a regra é que dificilmente o resultado vai ser o esperado. Qual que é o resultado esperado? Ganhar uma eleição. Na pior das hipóteses, Marcelo, um candidato, quando ele entra para uma disputa eleitoral, ele tem que ter consciência de uma coisa. Ele tem que sair melhor do que ele entrou. Se for para sair da mesma forma, e muitos sair de forma ainda pior, é melhor que não entre. Espere um pouco e volte em 2028 ou 2026, enfim. A experiência tem demonstrado que as campanhas políticas no Brasil e no mundo mudaram, não é? Houve um divisor de águas. Antes da tecnologia, pós-tecnologia. Gostaria que você falasse, comentasse, Gadita, por gentileza, o papel das redes sociais, o papel da tecnologia nas campanhas eleitorais. Marcelo, essa pergunta é importantíssima. Eu, quando estou conversando com algum candidato que chama a gente para conversar, a gente sempre ouve a história seguinte: não, agora com redes sociais é mais fácil. Com as redes sociais a campanha fica mais barata. Não é mais fácil ou também não é mais difícil. É uma nova ferramenta que deve ser utilizada conforme a proposta de campanha de cada candidato. Você vai descartar uma ferramenta dessa? Em absoluto. Porém, tanto o trabalho feito online, nas redes sociais, quanto o trabalho feito offline, eles têm que ser o mesmo trabalho, o mesmo posicionamento. E outra coisa, não é só soltar um vídeo nas redes sociais, não é só impulsionar esse vídeo.
tem que ter qualidade. Aquela mesma qualidade, aquele mesmo cuidado da produção de um vídeo que era feito e ainda é para televisão, hoje tem que ter esse mesmo cuidado, Marcelo, para as redes sociais. Tem que ter jornalista, tem que ter um bom roteiro, tem que ter uma boa equipe, uma produção, uma pós-produção. Não é só jogar vídeo. Porque se fosse assim, Marcelo, a gente veria que muitos candidatos teriam retorno. E às vezes você vê nas redes sociais cada situação que acaba comprometendo o candidato em vez de ajudá-lo. Meu posicionamento sobre redes sociais, fundamental no tempo em que vivemos. A rede social decide uma eleição? Não. A rede social sozinha não decide, mas ela é importante por uma parcela de pelo menos 40% numa decisão de um eleitor. Então, digamos que um candidato que tenha 10 mil votos, eu calculo aí que 40% desses votos, é claro que não dá para você fazer essa apuração de forma bem detalhada, mas em torno de 40% disso ele busca através das redes sociais. Marketing político, então, é para profissional. Marketing político é para profissional, como medicina é para profissional. E eu digo o seguinte, às vezes eu chego para conversar com algum candidato, Marcelo, e ele diz assim, Gadita, você falou que é para fazer isso, mas eu estava pensando e se fizermos isso? Eu falo para ele, vamos imaginar que você estivesse passando em uma consulta médica e o médico olhasse para você e falasse, Marcelo, você vai ter que tomar esse medicamento a cada 8 horas. Você ia dar um tapa na mesa e ia falar, doutor, o senhor tá maluco? A cada 8 horas não. Eu vou tomar a cada 12. Você faz isso? Não. Por quê? Você sabe que está diante de uma autoridade médica que tem conhecimento e estudo para indicar isso. Marketing político é a mesma coisa. Quando um profissional ele indica alguma linha de trabalho, é porque ele está convicto. Ele não vai entrar para fazer um trabalho para perder. Eu digo o seguinte, para mim é muito mais importante o resultado positivo de uma vitória de um candidato do que o próprio dinheiro que ele nos paga para fazer isso. O dinheiro é importante e é necessário para a construção de um projeto vencedor? Claro, mas o mais importante é ao final de uma eleição a gente poder sair vitorioso. Porque é reconhecimento, sabe o que, Marcelo? Do seu trabalho, de anos de estudo, de anos de preparo. E não há nada fácil. E outra coisa também, que não deve ser levado... A gente vê, às vezes, algumas palestras, alguns profissionais dizendo assim, gente, uma campanha de vereador, ela é mais fácil de ganhar do que uma campanha de prefeito. Não é verdade, cada campanha tem a sua peculiaridade. Uma campanha para o Legislativo Municipal, ela é tão difícil quanto uma campanha para o Executivo Municipal. Ou também pode ser mais fácil, ou não. Então não tem esse negócio de mais fácil ou mais difícil. Tem estratégia, método e trabalho. Seguindo estratégia, método e trabalho, a gente consegue ter um resultado muito melhor do que se não tiver isso, independente do cargo. Sim, agora os cuidados do marketing político vão muito além do discurso, né? Ou seja, do que o candidato vai dizer. Tem cuidado até com a questão da aparência, o visagismo, né? Que cor usar, que roupa usar, é tudo isso mesmo? É importante, Marcelo, e não é só isso. Como eu fiz um curso de terapia cognitivo-comportamental, eu gosto muito de analisar o cenário onde nós estamos disputando uma eleição. Porque você disse algo, Gadita, com as redes sociais muda um pouco a forma de se fazer política? Muda o comportamento das pessoas. É um comportamento diante da internet, das mídias sociais, e um comportamento fora das redes sociais, mas são seres humanos. Então a linguagem é sempre muito cuidado. Tem que ter muito cuidado. E quando você fala sobre os cuidados com a questão da aparência, da vestimenta, sim, cores influenciam, tá aí psicologia das cores, que a gente sempre faz um estudo, a forma de se falar, de passar mensagem, influencia. Então há todo um cuidado. Tanto é que uma campanha de marketing político, uma campanha eleitoral, não se faz com um único profissional. Ou vocês pensam que é o Gadita que pega uma campanha e ele faz tudo sozinho? Não, nós temos que ter jornalista, temos que ter uma equipe preparada de marketing digital. O que nós fazemos é mais ou menos como o técnico faz. O técnico de futebol, vamos fazer esse comparativo. Que futebol, política e religião está muito próxima. O técnico de futebol, ele é responsável em treinar o time, correto? Em desenvolver as estratégias para o jogo, correto? Mas quando o jogador se machuca em campo, quem entra em campo? É o técnico de futebol ou o médico? O médico. Então nós temos que entender que um projeto vencedor é uma equipe vencedora com bons profissionais e cada um cumprindo a sua função. É assim que se ganha uma eleição, é assim que a gente consegue êxito em qualquer coisa na vida. Então no trabalho do marketing político eleitoral, Marcelo, não é diferente. Há uma equipe de profissionais que trabalha com a gente, então você tem que ter uma equipe preparada no audiovisual, uma equipe preparada de jornalistas, criar bons textos,
bons argumentos para os nossos candidatos, porque ao final de contas, o que interessa não é o que eu gosto, o que você gosta. O que interessa é a forma que isso é passado e se o eleitor que está do outro lado está realmente comprando a ideia do candidato. Porque senão, comunicação por comunicação, sem um poder de convencimento, não funciona. Pois é, a gente citou a questão das redes sociais, né? E ainda assim, hoje em dia, todo mundo praticamente faz um vídeo, posta nas redes, enfim. Mas ainda assim, há quem tenha o famoso medo das câmeras. E isso, quando envolve um pré-candidato ou um candidato a um cargo eletivo, piora, né? Porque há pessoas que se mostram boas candidatas, mas que têm esse receio, têm esse medo de enfrentar as câmeras. A essas pessoas, o que você diria? Né? Dá pra fazer uma campanha sem aparecer? Como perder esse receio, esse medo das câmeras? Marcelo, medo da câmera, medo do microfone é uma grande maioria dos candidatos. Quando não é o medo de enfrentar a câmera ou o microfone, ele não tem um jeito de lidar com isso. Para isso há treinamento, Marcelo. Tudo na vida passa por treinamento, por prática, por hábito. Quando a gente pega um candidato que tem essa dificuldade, é um trabalho de media training nele. Não tem como ensinar ele a se portar diante da câmera, do microfone. Acima de tudo, você como um jornalista e um bom jornalista, você sabe a importância que tem um jornalista dentro de um processo de entrevista. Então você vai ser entrevistado, candidato. Eu sou um candidato, por exemplo, de direita, por hipótese. Eu vou enfrentar um jornalista que eu sei que tem um viés de esquerda. O meu candidato vai enfrentar esse jornalista. Eu sei que esse jornalista, preparado não só na questão profissional, mas também na questão ideológica, pode surgir algumas perguntas que vai fazer o quê? Vai deixar o nosso candidato um pouco recuado ou acuado. Famosa saia justa. Saia justa. Então nós temos que deixar ele preparado para isso. E sempre traz o assunto que você domina. Maluf fazia isso muito bem. Maluf, quando você perguntava a ele sobre um assunto que ele estava sendo muito criticado ou que ele não tinha domínio, ele falava, pera bem, eu vou responder isso, mas antes entenda que eu coloquei a rota na rua. Ou seja, ele trazia sempre o assunto para aquilo que ele dominava. E aí você via o debate, principalmente o debate entre Maluf e Covas, era muito interessante, porque Covas fazia uma pergunta, Maluf respondia com uma outra resposta. Ele ofuscava a pergunta. Então, mas era uma estratégia do Maluf, né? E o que nós temos que fazer? Você tem que estar preparado para responder toda e qualquer pergunta. Mas vai ter perguntas que vai te deixar realmente na saia curta. É coisa, foge dela, não enfrenta aquilo naquele momento. Então, isso tudo é preparo, Marcelo. Então, é importante ter uma equipe coesa, trabalhando com o candidato. Nós temos que ter bons profissionais ao lado do candidato, acompanhando o candidato, preparando o candidato, para a gente montar a estratégia correta para que a gente possa ter resultado. Qual o resultado? Ganhar a eleição, que é o que mais importa. Wander Gadita, e a questão do carisma, né? Apesar das redes sociais, ainda há, hoje já não há mais comícios, há um bom tempo, enfim, mas há as caminhadas dos candidatos, enfim. Como o candidato, a candidata deve se portar nessa questão do corpo a corpo? Como conquistar o carisma, a credibilidade, a confiança maior do eleitorado? Marcelo, essa questão do carisma, ela sempre entra muito em pauta, né? Por exemplo, hoje você pega alguns candidatos, até tradicionais políticos que já estão aí há muito tempo, e você percebe, a primeira coisa que as pessoas fazem a avaliação assim, mas ele não é carismático. A gente sempre ouve, mas ele não é, candidato A é carismático, candidato B. Penso que hoje, Marcelo, o eleitor, o carisma é importante, como o sorriso, para você entrar mais fácil, né? Para você quebrar barreiras da comunicação. O carisma é fundamental. Mas, acima de tudo, Marcelo, o candidato ele tem que estar preparado, acima de tudo, para entender as fragilidades e as necessidades de cada ambiente que ele está. Ou seja, é o que nós chamamos do posicionamento, é o que nós chamamos da articulação do candidato em si dentro do ambiente. Ele tem que ser carismático? Tem, mas a gente vê muitos candidatos que não têm tanto carisma. Por exemplo, o Bolsonaro não é um cara carismático, mas é um cara sincero. Então as pessoas preferem a sinceridade do candidato, às vezes, do que o carisma. É o tapinha nas costas, na frente de todo mundo, e a punhalada em segredo. Fala sinceramente, o Bolsonaro é carismático? Não é, pouco carismático, mas ele é um cara sincero, fala de forma direta com o público dele. Então isso é que o povo hoje quer, Marcelo.
O povo está cansado daquele tipo de política que ele fala umas coisas nas câmeras e por trás ele faz outra. E tá vendo aí o que está acontecendo no Brasil, que a gente tem visto. Então eu sempre digo o seguinte, carisma é importante? É. O sorriso fácil é importante? É. Mas acima de tudo, Marcelo, eu penso que o candidato tem que ser ele mesmo. O marketing político não pode mudar as características do candidato. É adequação de mensagem, adequação de linguagem, adequação de discurso. A gente não pode mudar o candidato, senão fica até uma coisa ruim, fica muito artificial. E o povo sabe disso. A gente tem visto aí alguns candidatos, eu estava vendo esses dias, um candidato que nunca participa de nada ligado a determinado segmento. Chega o período da eleição, ele quer participar de todos. Poxa, o cara tem 20, 30 anos de vida pública, nunca participou de nada. Aí chega o período, fica chato, fica como falso, então tem que ser ele mesmo. Carisma é importante? É. Sempre será importante? Sim. Mas a autenticidade do candidato é o melhor de tudo. Exatamente o que eu diria, né? O candidato não pode perder a autenticidade, Não, as peculiaridades dele. Agora, há como vencer uma eleição sem marketing político? Marcelo, nos dias atuais eu diria a você o seguinte, o marketing político ele não é garantia de você sair vencedor, mas ele também te dá uma condição de você ter muito mais condições de ganhar do que sem o marketing político. Esse trabalho é fundamental, então. Determinante, Marcelo. Por exemplo, se eu preciso emagrecer, o que eu vou procurar, Marcelo? Um profissional da área. Nutricionista, enfim. Se eu preciso passar numa consulta médica de determinado especialista, por exemplo, eu preciso de um cardiologista, eu vou passar com um médico especializado. E por que, quando você pensa numa campanha política, por que não procurar quem está preparado para fazer esse tipo de trabalho? Você está agregando o candidato, você está agregando junto ao seu trabalho, à sua equipe, condições de ter um resultado melhor lá na frente. Qual a dica, ou melhor, qual a orientação? Eu tenho um amigo que costuma dizer que especialista dá orientação e não dica. Qual a orientação, então, que você daria a um pré-candidato, a uma pré-candidata às eleições desse ano? Volta a existir. Convida, contrato Gadita. Aliás, Marcelo, acabamos agora, estamos com uma agência, mudamos agora, estamos com uma agência ali no Jardim Camburi. O endereço ainda é novo, eu tenho que ver aqui no, Pode olhar no meu celular, porque... Bom, só para manter informados, né, informado o nosso público, Jardim Camburi, um bairro da capital Vitória, capital do Espírito Santo. Como nós vamos cortar aqui? Vamos saber. Não, pode ficar à vontade, Gadita. Pode procurar o endereço. Deixa eu procurar o da endereço. nova agência do Vander. Gadita, marqueteiro com experiência. Já fez muitas campanhas, né, Gadita? Fiz, vou falar um pouco disso, Marcelo. Sim. É importante. Vamos lá. É importante a gente... Deixa eu procurar fazer o merchan aqui. Aproveitar o beabá do Marcelo Rosa. Aproveitar. Ó, fica ali na Rua Maria Bárbara de Oliveira, 91, Jardim Camburi, aqui em Vitória. Rua Maria Bárbara de Oliveira, 91, Jardim Camburi, Vitória, é a nova agência do Vander Gadita. Exatamente. Lá nós temos uma estrutura, Marcelo. Inclusive, temos o Instituto Capixaba de Pesquisas. Lá nós fazemos todo esse tipo de trabalho. Então, assim, nós temos hoje toda a condição de atender qualquer candidato. Hoje nós temos condições técnicas e de equipamento, de estrutura para fazer campanha até para presidente da República. Aliás, coisa que nós já fizemos em 2018, tive a oportunidade de trabalhar na campanha do Cabo Daciolo, o Glória a Deus, e foi uma oportunidade assim muito boa, foi um aprendizado muito grande, porque uma coisa é você trabalhar para deputado estadual, vereador, prefeito, deputado federal, outra coisa é você pegar uma campanha de presidente da República. O ambiente é diferente, as responsabilidades, então foi muito bom. Pois é, e... Você tinha me feito uma pergunta. Exatamente, desculpa. Perdão. Para ilustrar um pouco mais, gostaria de saber as suas experiências, né? As experiências que trouxeram mais resultado para você, as que trouxeram casos mais curiosos, quais foram? Marcelo, assim, tem uma campanha, toda marca é igual filho, mas eu vou citar duas. A primeira foi uma que nós fizemos em 2016, lá no leste de Minas, numa cidade chamada São João do Manteninha. Tínhamos lá o Paulinho, candidato a prefeito pelo PMN, e uma eleição antes, ele tinha gastado um valor muito alto mesmo, e perdido a eleição. E aí eu fui indicado porque eu fiz um trabalho para o Enivaldo dos Anjos, hoje prefeito de Barra de São Francisco. Naquela época o Enivaldo, conheci o Enivaldo, ele em São Paulo, a gente sempre se encontrava, almoçava juntos ali na Alameda Santos, e ele me fez um convite que ele tinha duas rádios, uma AM afiliada à Globo e a FM 106.9 FM dos Anjos. E ele me convidou para trabalhar nas rádios dele como
diretor de marketing da rádio. E aí foi uma oportunidade, ele disse, Gadita, e aí você vai fazer minha campanha a prefeito. Eu falei 2016, desculpa, tá? 2012. Você vai fazer a minha campanha a prefeito, enquanto isso você fica na rádio. Tá bom. Eu achei uma oportunidade importante, assim, interessante, importante. E eu fiquei durante um período, 2011, foi até o ano de falecimento do meu pai, e eu ficava vindo de São Paulo para Barra de São Francisco. Ficava 15 dias em Barra de São Francisco trabalhando e voltava para São Paulo. 15 dias em São Paulo, 15 dias aqui. Muito cansativo. Um dia o Enivaldo chegou e falou, Gadita, muito cansativo, você não gostaria de vir para cá? E aí eu resolvi mudar. Olha só, peguei minhas 2 filhas, naquela época elas eram menor de idade, a minha esposa, e só não trouxe cachorro, deixei, e viemos para o Espírito Santo. Só que eu fui morar em Mantena, porque minha esposa achava melhor em Mantena. Fui morar em Mantena, Minas Gerais, que é divisa, 14 quilômetros. E foi uma experiência muito grande. E aí eu tive a oportunidade de conhecer o Paulinho, indicação do Enivaldo, do pessoal, por Paulinho. E aí o Paulinho me chamou e falou, Gadita, a eleição do ano passado eu perdi, eu não quero vir mais candidato, mas a minha esposa está insistindo, meu grupo insistindo, e como indicou, você foi indicado, eu queria saber se você aceitaria esse desafio se eu concordar em vir candidato. E aí eu falei para ele, você tem alguma pesquisa? Eu falei, tá aqui uma pesquisa. Me mostrou a pesquisa e realmente a pesquisa apontava ele muito mal, muito mal. Na eleição ele tinha uma rejeição muito grande, ele era mal falado na cidade, por algumas questões dele, né? Falava que ele era mão de vaca, enfim, essas coisas. E aí eu falei, aceito o desafio, e eu peguei a campanha dele. Ninguém acreditava, Marcelo, ninguém acreditava na eleição do Paulinho em 2012 em São João do Manteninha. Se você for hoje na cidade de São João do Manteninha, eles me chamam como o rei do marketing, porque era algo impossível, sabe? Nós estávamos concorrendo com a situação que estava no poder, inclusive nós fomos perseguidos lá, até me deram, eu e a Isla, que era candidata, que era esposa do candidato, foi dado uns tiros lá, ameaçando a gente. Eu recebi um bilhetinho, é melhor você ir embora, deixar a campanha. Ou seja, você foi ameaçado. Fui ameaçado. Mas enfim, uma campanha muito difícil. Campanha no interior eu amo. Fiz muita campanha no interior. Mas é isso, é Fla-Flu, é Corinthians e Palmeiras. E eu aceitei muita dificuldade. Resultado, Marcelo, no dia da apuração, ganhamos a eleição. Paulinho finalmente ganhou a eleição. Os caras me carregaram no colo, parecia que eu havia sido eleito o candidato. E aí o Paulinho me abraçou, tal, realmente um sonho para ele. Ganhamos uma eleição dificílima. Se você perguntar para qualquer um, hoje, se você perguntasse para 100 pessoas, 120 ia dizer que o Paulinho não ganhava. Aí, a Cidinha, fizemos uma campanha, fiz um estudo, fiz uma campanha para quebrar um pouco a resistência, uma campanha mais pro lado emotivo, fizemos jingles, eu gosto pela minha história, como eu disse, de ouvir jingles com meu pai, eu gosto de criar os próprios jingles para os candidatos e ganhamos a eleição. Infelizmente, um ano depois, em março de 2013, Paulinho foi levar o pai dele ao médico em Governador Valadares e no retorno ele capotou o carro e morreu. Teve um ano de mandato, lá na cidade todo mundo ainda fala dele. Então foi uma campanha muito difícil. Ganhamos. Outra foi em Casa Branca, no interior de São Paulo. Essa sim, 2016. O candidato Marco César, do PL. Marco César, fui dar uma palestra na Câmara Municipal de Casa Branca, porque eu tinha um acordo com um deputado estadual. O deputado estadual, para aumentar as bases dele, ele precisa do legislativo e do executivo local, municipal. E eu fechei um contrato com esse deputado, e o deputado disse o seguinte: Gaditas, os municípios que eu for viajando querendo entrar, você vai dar palestras nas câmaras para os vereadores e para os partidos que estão alinhados com a gente. Acertamos um contrato de 6 meses e eu fiquei 6 meses dando palestras. E uma dessas foi em Casa Branca. Um dia, até tem um depoimento no meu site e também nas minhas redes sociais, está lá o Marco César falando sobre isso. E o Marco César, após a palestra, ele chegou e falou: Gadita, cara, parabéns pela palestra, você falou uma coisa importante. Eu quero te dizer que eu vim candidato 2, 3 vezes consecutivos, perdi. Foi muito bem votado, mas perdi a eleição. E eu gostaria, nem quero mais ser candidato, mas meu grupo está aqui e quer que eu seja candidato. Eu disse para ele que só vou ser candidato se você fizer minha campanha. Eu dei risada, falei assim, então não é por isso, você já é candidato. Eu falei, só que é o seguinte, Marco, eu vou dar uma analisada na sua história, fazer um levantamento e daqui a 10 dias a gente volta a se falar. E aí, 10 dias depois, ele tinha uma empresa em São Paulo, Casa Branca, a São Paulo, a capital, uma distância de 280 km mais ou menos. E eu me lembro que era uma mesa, ele ficou lá numa ponta, eu fiquei na outra. Ele falou, e aí, qual que é a conclusão?
Falei para ele, compra o terno se você fechar comigo. Ele falou assim, o terno? Falei, por dia da posse. Aí ele deu risada, olhou para mim, ficou rindo, com aquele jeitão dele, e falou assim, Gadita, cara, você é um cara muito convencido. Falei, não, Marco. Não sou convencido, eu sei exatamente onde você perdeu as 3 eleições. Sabe por que você não ganhou? Porque você não sabia onde estava perdendo. E quem não sabe onde perde não consegue ganhar, porque não sai daquele ciclo. E aí assumi a campanha dele e ganhamos a eleição em Casa Branca. Coisa também que ninguém acreditava, porque o Marco César ele é mais administrativo. Também concorremos com o prefeito local que estava vindo da reeleição. Mas o Marco era muito administrativo, duro, não tinha a famosa... O famoso carisma. Ele não tinha o famoso carisma e era um cara administrativo, e eu mostrei para Casa Branca que ele não precisava de quem sorria, ele precisava de quem trabalhava. E aí eu orientava ele no discurso e a gente falava assim, Casa Branca vai querer um candidato que vive sorrindo, mas não cresce, faz o povo chorar, ou um candidato que não chora, que não ri tanto, mas vai fazer o povo sorrir. E aí nós fizemos um jingle muito bom também. Eu fiz esse jingle no banheiro, tomando banho, e falei, caramba, é esse jingle que eu vou fazer pro Marco. Aí eu pedi a minha esposa, corre aqui, amor, com o telefone. Aí ela correu com o telefone, ficou segurando, e eu comecei a cantar. E aí depois eu levei pra equipe, fiz um jingle, que quando eu mostrei pra equipe do Marco César, o pessoal olhou assim, ninguém gostou. Foi uma frustração. Só o prefeito gostou. E mesmo assim... Só ele, né? Fundamentalmente. E mesmo assim ele ficou em dúvida, falou, Gadita, o jingle é bonito, cara, mas não tá muito lento, não. Falei assim, Marco César, não tá lento. Quando colocarmos esse jingle na rua, você vai ver o pessoal cantando. Foi dito e feito. Colocamos o jingle na rua, virou um sucesso. Pra você ter ideia, as pessoas queriam CD do jingle. Já tava embalando já as tava festinhas. E aí nós fizemos uma pesquisa também, né? Eu gosto sempre de trabalhar com pesquisa. Aliás, candidato, não se trabalha marketing político sem pesquisa. Só um minutinho, por favor, vou te interromper, porque eu vou te perguntar a respeito disso agorinha. E aí, fizemos uma pesquisa, para minha surpresa, Marco César estava mal, muito mal, sabe? Se fosse um paciente, eu diria que estava em coma na UTI. E aí o pessoal que trabalhava comigo, levei todo, inclusive lá onde o Kassab faz pesquisas em Campinas, e aí levei isso pro pessoal. Nós ficamos o dia inteiro lá num debate para entender qual que seria o melhor caminho, qual que seria o melhor posicionamento, e estamos discutindo lá num brainstorm e tal. E eu bati na mesa e falei, já sei como nós vamos fazer. E aí nós seguimos, Marcelo, naquela linha e ganhamos a eleição. Ninguém acreditava também. Hoje, tanto é que quando o Marco César dá o depoimento, ele fala assim, e o Gadita naquela época, ele me garantiu, e como ele me garantiu, aconteceu, eu ganhei a eleição. E agora ele veio à reeleição, ganhou a reeleição novamente. Enfim, então a gente procura sempre entender a cultura local, entender o candidato, é como o garimpo. Sabe, você vai prospectar, vai entender o cenário, onde está, você não vai cavando em qualquer lugar. Gadita, aí na situação, né, no caso de Casa Branca, no interior de São Paulo, as pesquisas fizeram diferença. Qual a importância desse estudo numa campanha eleitoral? Você aí que está com uma empresa especializada, inclusive, em pesquisa eleitoral. Marcelo, não é só nessa campanha, toda campanha, pesquisa faz diferença. Não tenho dúvida. Os americanos, eles já trabalham isso há mais de 3 décadas. Não dá para trabalhar só marketing político, marketing eleitoral sem pesquisas. Pesquisa é fundamental. Me diz o seguinte, você que é candidata, você passa em um médico. Como é que o médico vai te propor um tratamento? Através de exames. Pesquisa acaba sendo um exame do cenário. Agora, nós não podemos, Marcelo, fazer o que 99% dos políticos brasileiros fazem, que é pesquisa para saber quem está na frente e quem está atrás. Pesquisa não é para saber quem está na frente e quem está atrás. Como o exame médico não é o tratamento em si. O exame médico é para recomendar a linha de tratamento que o médico vai seguir e os medicamentos que ele vai passar. Da mesma forma, a pesquisa eleitoral ou pesquisa de opinião, ela não é para você ganhar uma eleição. Ela é para indicar os caminhos ou os melhores caminhos, as estratégias corretas para que você possa ganhar uma eleição. Por isso é importante. Toda pesquisa, ela tem um candidato. Você faz uma pesquisa agora essa semana. Você vai fazer uma pesquisa semana que vem, ele vai ter um desnível, uma variação. Por isso que é importante, eu aconselho sempre os candidatos, Marcelo, a fazer tracking. É pesquisa constante. Não dá para fazer uma pesquisa agora em abril e fazer uma pesquisa em maio, fazer uma pesquisa. Por isso que dá muito erros, às vezes, de apontamento. E outra coisa, Marcelo, que é importante deixar frisado para todos aqueles que querem vir candidato, sobretudo do executivo.
tem que ter um trabalho de pesquisa e uma pesquisa com qualidade. Não adianta contratar qualquer pesquisador porque vai estar com uma prancheta na rua, ou um tablet, ou um smartphone. A pesquisa ela é um instrumento científico e, como tal, tem que ter pessoas preparadas para isso. Imagine que um candidato que ele comece uma eleição com 2%. Aponta que está 2%. Ele vai desistir da eleição? Não. Por isso eu sou contra com aqueles acordos que diz assim, não, vamos nós dois. Quem tiver melhor na pesquisa vai vir como candidato a prefeito e o outro vem vice. Isso não funciona. Eu vou dar um exemplo. O Dória, em São Paulo, quando começou em 96, ele veio a prefeito da cidade de São Paulo. Desculpa, em 2016. Vamos imaginar que o Dória começou com 2%, então ele iria desistir na pesquisa? Ele não teria ganho. Então tem elementos dentro da pesquisa muito mais importantes saber se você está na frente ou está atrás. Até porque nem sempre quem está à frente chega na frente. E nem sempre quem está atrás chega atrás. Então em pesquisa, em campanha eleitoral, não é quem começa na frente, é quem termina na frente que ganha. Eu trabalho, Marcelo, sempre com pesquisas. Não consigo trabalhar sem pesquisa. Por isso que nós temos um instituto ligado a gente, um instituto com profissionais. Eu mesmo da área de ciência política, eu procuro fazer essa avaliação, essa leitura das pesquisas, porque é um outro equívoco, um outro erro. As pessoas têm a pesquisa na mão e não sabem ler a pesquisa. Resultado? Derrota. Eu vou dar um exemplo muito claro. Collor de Mello, no ano de 1989, na Nova República. Collor veio candidato. Enquanto todos os candidatos demais estavam debatendo, Collor estava fazendo pesquisa. Naquela ocasião, pesquisa track, como nós chamamos, de monitoramento, e ele entendia exatamente qual que era o anseio, qual que era o desejo da sociedade naquele momento. E como é que ele construiu o personagem candidato a presidente da República, Collor de Mello? Em cima de pesquisas, em cima daquilo que o povo queria, o caçador de marajás, sabe? E é dessa forma que ele entendia naquele momento, como é agora, os candidatos, o povo sempre quer o novo, né? Naquele momento também. E aí as pesquisas diziam que o candidato tinha que ser novo, principalmente um candidato muito próximo do Sul, e ele não era, ele era de Alagoas, Nordeste. Mas enfim, Marcelo, o Collor conseguiu com um bom trabalho de track, com Marcos Coimbra, naquele momento, auxiliando ele, conseguir fazer o que fez. Quando ninguém esperava sim. O pessoal que estava com ele, a equipe, sabia muito bem, porque acompanhava a pesquisa constantemente. Quem não tinha essa confiança e quem não sabia disso eram aqueles que faziam pesquisa uma vez por mês e esperava que com isso ia ter todas as informações que queriam. Então, não dá para se trabalhar marketing político sem pesquisa. É um corpo com duas pernas. Uma chama-se pesquisa de opinião, o outro marketing político. Sem isso, você não corre. No máximo, você anda e dá uns pulinhos. A pesquisa, então, norteia, ela, na verdade, dá um norte, né, a toda a campanha. Mas não basta compilar esses números, é preciso traduzi-los, e é isso que você faz. A leitura da pesquisa é fundamental. Por exemplo, Marcelo, vamos imaginar que você passe o médico e faça um raio-x. Vou pegar um raio-x, não vou pegar nem um ultrassom, nem mesmo uma outro tipo de exame de imagem mais complexo. Vou pegar o raio-x, que é algo mais comum. Se eu passar para você um raio-x para você fazer a leitura, você acredita que você vai conseguir detectar? Como leigo, não. Não vai. A pesquisa é a mesma coisa. A pesquisa está ali uma imagem. Quem sabe ler a pesquisa, os números ali, ele formam uma imagem de como o candidato vai crescer, qual que são as ameaças, qual que é o teto desse candidato. Se esse candidato que está na frente, às vezes um candidato está na frente com 20%, 25%, o outro está atrás com 3%. Só que o teto desse candidato que está à frente já terminou, 25%. Ele não cresce mais, a tendência é ele até cair, não subir. E o que está atrás com 3%, ele tem condições de crescer a chegar a 30%. Quem você acha que vai ganhar a eleição? Quem tem 25% ou quem chegou a 30%? Quem chegou a 30%. Agora tem a famosa margem, né? Sim. Volta e meia tem divulgação de pesquisa, a margem de erro, né? E desvio. Para mais ou para menos. Isso existe de fato, né, Gadito? Isso existe de fato. Tanto existe que hoje todo o trabalho é feito com estatístico.
Então, o estatístico, dentro de um trabalho, ele consegue indicar qual que é a margem de erro, o padrão de desvio. Então, por isso que eu digo, é fundamental ter um instituto de pesquisa, como o Capixaba Pesquisas, que trabalha com profissionais e tenha condições de não te entregar quem está na frente ou quem está atrás, mas uma estratégia de como chegar à frente, mesmo que você comece atrás. Wander Gadita, grande publicitário, cientista político, marqueteiro político. No beabá do Marcelo Rosa não poderia faltar você. Você tinha que estar aqui. Agora no beabá do Wander Gadita, o que é que não pode faltar? Marcelo, no beabá do Gadita, o que não pode faltar, Marcelo? Não pode faltar profissionalismo, verdade, lealdade, honestidade e, acima de tudo, vontade de fazer o seu melhor. Não me importa se eu tenho um candidato que eu fechei com ele por R$1 e o outro candidato que eu fechei com ele por R$10, o meu empenho, o empenho da minha equipe vai ser o mesmo tanto para um quanto para o outro. Então é trabalho duro, não existe kit campanha, não existe moleza, não existe já ganhamos, só existe uma coisa: estratégia, método e trabalho. Isso vai te poupar muita dor de cabeça lá na frente. Pois é, no início do programa eu comentava a respeito da proximidade das suas bodas de prata, né? O que você diria então a dona Adriana, suas filhotas, são suas paixões? Aliás, uma das suas filhas, né? Vou até externar os meus parabéns a ela, que formou em medicina veterinária. O que você diria para sua família que você tanto ama? Marcelo, a minha família é importantíssima, né? A minha esposa é uma mulher que sempre me acompanha, gosto muito de ouvir a minha esposa, porque às vezes eu, como dizem, né, na gíria, viajo um pouco na maionese, e a minha esposa é aquela que ela controla esse tempero, essa viagem. É uma pessoa leal, parceira, companheira, está sempre comigo nas minhas andanças, ela sempre está comigo. As minhas filhas, então, são bênçãos na minha vida. A minha filha Taiwane, que se formou agora em medicina veterinária, especializada em felinos, é uma das profissionais mais requisitadas em São Paulo, trabalha no hospital da USP, então é uma paixão, uma grande paixão, minhas filhas. A outra, a Lohane, a mais nova, que está no último ano de enfermagem, trabalha lá no Beneficência Portuguesa, um grande hospital em São Paulo, na cidade de São Paulo. Então, assim, Marcelo, e essa é uma verdade, não é só palavras. Família é fundamental na vida de qualquer pessoa. Não dá pra gente superar alguns desafios. Tem até um provérbio africano que eu gosto muito, e ele serve para tudo, mas para família também. Eu digo o seguinte, né? Jingle que serve para todos não serve para nenhum, mas esse provérbio serve para todos e muito bem, que é o seguinte: você quer ir rápido, você vai sozinho, mas você quer ir longe, você vai acompanhado. E a família é a melhor companhia para você ir longe. É isso aí, marido exemplar, papai coruja. Muito obrigado, Gadita. Marcelo, eu que agradeço a oportunidade, fica aí à disposição de todos os pré-candidatos. Sei que a sua audiência é enorme no mundo inteiro, então você que está aí no Japão, você que está aí na Rússia, nos Estados Unidos e não está entendendo nada, coloca no tradutor do Google e contrate o Gadita, que a gente se comunica e a gente chega lá. Esse é o Wander Gadita, muito obrigado. Dessa vez você soube tudo, deu uma pincelada fundamental sobre marketing político, principalmente no ano eleitoral como 2024, em outubro, candidatos a prefeito, a vereador indo às urnas e você votando com responsabilidade, sabendo avaliar muito bem os candidatos, para que não, como diz a gíria, não entre em furada. Dessa vez o papo foi marketing político aqui no Beabá do Marcelo Rosa. Curta o vídeo, compartilhe e nos siga cada vez mais. A você muito obrigado e até o próximo.